paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje trazendo mais uma reflexão bíblica, mais um estudo, mais um pensamento a respeito da Palavra de Deus que pode nos ajudar a entender aquilo que é de mais importante, uma das coisas mais importantes da vida do cristão. Nessa oportunidade, leva por título O Caminho da Nossa Oração. O Caminho da Nossa Oração. E antes de começarmos com a leitura, para você que está chegando agora pela primeira vez, quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos deixar o seu like. E para você que já nos acompanha, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a divulgar o Evangelho, verdadeiro Evangelho de Cristo. Na realidade, hoje trouxemos 3 leituras para poder desenhar aquilo que vai de encontro com o título desse vídeo. Nessas 3 leituras nós vamos desenhar o caminho da nossa oração. O caminho da nossa oração. A primeira leitura está na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15. E diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui nós estamos começando com o caminho da oração, estamos começando no ato da oração, no começo, no lugar onde estamos orando. Só que para que a nossa oração seja eficaz, ela precisa cumprir com algumas exigências que nós vamos detalhar agora. No começo ele diz: esta é a confiança que temos nele. A confiança que temos em Deus é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E é aqui a primeira, e eu creio que seja a exigência principal da oração. A nossa oração, ela tem que estar ligada à vontade de Deus. Ela tem que estar alinhada à vontade de Deus. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: para que experimenteis a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o primeiro passo para eu experimentar, para eu conhecer, para eu saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que transformar a minha mente, eu tenho que passar pela metanoia, eu tenho que ter acesso também às Escrituras, para eu saber, conforme as Escrituras, o que Deus, qual é a vontade de Deus, conforme as Escrituras. Eu tenho que ter a revelação do Espírito Santo que vem através das Escrituras, através da metanoia, através daquilo que eu entendo como vida cristã de verdade. E ele diz: e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas a oração só é eficaz quando eu passo pela metanoia, quando eu experimento a vontade de Deus. Por quê? Para eu pedir alguma coisa conforme a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. E Paulo diz que para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós temos que passar pela metanoia. Esse é o primeiro passo dos 3 pontos que nós vamos desenhar aqui para o caminho da oração. Esse é o primeiro ponto. No ato onde nós estamos orando segundo a vontade de Deus, e ele diz que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, ele nos ouve e nós vamos alcançar aquilo que pedimos. O segundo ponto do caminho que nós estamos desenhando da nossa oração está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 24 a 27, e diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse é o segundo ponto do caminho da nossa oração. Nós começamos orando, nós começamos lançando a nossa oração aos pés do Senhor, conforme a vontade dele. E aqui Paulo nos relata o que acontece com a nossa oração depois que ela é lançada. Como ele afirma aqui, que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém. O Espírito Santo, ele recolhe as nossas orações e ele as leva ao Pai. E ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos analisar um pouquinho mais essa passagem. Quando ele diz, mas se esperamos o que não vemos, essa palavra, esperar o que não vemos, ela está relacionada à fé. Ela está relacionada a Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esperar o que não se vê está inteiramente relacionada com a definição de fé. E ele diz que o Espírito Santo, ele diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção. Ou seja, a nossa oração, depois que é lançada, depois que ela é recolhida pelo Espírito Santo, ela vai ser examinada e automaticamente vai ficar de manifesto qual é a intenção do nosso coração. E como Deus sabe, o Espírito Santo sabe que nós não sabemos orar como convém, ele vai traduzir essa oração para que ela chegue ao Pai. E aí eu te convido à nossa terceira e última leitura. Hoje a dinâmica da leitura bíblica foi diferente. A nossa terceira leitura tem a ver com a chegada da nossa oração diante do Pai. Está lá em Apocalipse, no capítulo 8, dos versículos 3 e 4. E diz assim, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Nesse terceiro ponto, nós vemos a chegada da nossa oração diante do trono de Deus e o que acontece na eternidade, o que acontece nos céus com a nossa oração. Aqui diz que um anjo se pôs junto ao altar e tinha muito incenso. Diz, para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Diz, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esse é o último estágio da sua oração, da minha oração, quando ela é feita conforme a vontade de Deus. Nós lançamos a oração, o Espírito Santo, ele recolhe a nossa oração é examinada, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele leva a oração, e aqui na terceira leitura, Apocalipse capítulo 8, 3, 4, diz que o anjo pega essas orações junto com o incenso e coloca diante de um altar de ouro que está diante do trono de Deus. E assim a nossa oração chega até o trono de Deus. Com essa pequena reflexão de hoje, eu quero te convidar a você examinar o estilo de oração que você tem,
como está sendo feita essa oração, porque como já falamos ao princípio desse vídeo, a oração, para que ela seja eficaz, ela tem que estar atrelada, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, e ela tem que ter fé. A sua oração tem que ter fé, como Paulo fala aqui no capítulo 8 de Romanos. Ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência a esperamos. Amém? Quero deixar a todos com essa reflexão no dia de hoje, para que a partir de agora, para aqueles que não tiveram ainda acesso a essa informação, a partir de agora, a minha e a sua oração seja uma oração eficaz, que saia da nossa boca, que o nosso coração seja examinado, seja aprovado, que a nossa oração seja recolhida pelo anjo na eternidade e que seja levada ao Pai e que suba, como a palavra em Apocalipse diz, que suba como um incenso suave, porque por isso tinha o incensário, para isso tinha o incensário com um anjo, que suba a fumaça do incensário juntamente com as orações dos santos até o trono de Deus. E para você que está comigo hoje, quero te dizer, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.